inicial, tá, gente? Senhor da luz, me ilumina a razão, me inspira lucidez, desfaz a teia da ilusão, me faz compreender a eternidade de viver. Me ajuda a responder quem eu sou e o que vim aqui fazer. Senhor da paz, acalma em mim o coração, me ensina a amar sem o apego da paixão. Me faz reconhecer tua presença amada em mim. E sem receio algum te ver em todos, para saber que tudo é um. Senhor de amor, me dá tua mão, me faz feliz. Me faz feliz. Então, com essa oração cantada, nós abrimos o nosso estudo da tarde, hoje, dia 23 de novembro de 2024. Por favor, Margarete. Isso. É só relembrando isso nós já falamos no dia anterior, né, na semana anterior, para lembrar que a Revista Espírita, na sua introdução, tem esse detalhe, que é um jornal de estudos psicológicos. Por isso, nós estamos estudando a série psicológica de Joana de Ângeles. Tá? Vamos para o próximo. Então, nós vamos passar para o próximo, Margarete. Nós vamos agora projetar, são 11 minutos de um vídeo que foi tirado dessa série, eu estou acompanhando essa série. Afinal, somos espíritos no tempo? É o Jorge Alahá, Denise Bayot e a Cris Drux. A Cris Drux, ela faz uns vídeos que eles ficam, inclusive, nessa série, eles estão arquivados como vídeos históricos, tá? É muito interessante e nós vamos ver a nossa jornada, a jornada da humanidade na Terra. Próximo. Os grandes impérios da antiguidade migraram em dado momento do horizonte agrícola para o horizonte civilizado. A civilização ocidental clássica greco-romana é desse tempo. As sociedades do Ocidente iam aos poucos
suplantando a realidade agrária, ganhando herança das civilizações orientais, que haviam desenvolvido todo um ciclo evolutivo, atingindo o horizonte civilizado com gigantescas estruturas de seus estados teológicos. Os grandes impérios do Egito, da Assíria, da Babilônia, da China, os reinos da Índia, o pequeno reino de Israel, o fabuloso império da Pérsia, constituíram verdadeiros estados teológicos, onde o humano e divino se uniam em estrutura única e gigantesca. A Pérsia assinalaria o apogeu das civilizações orientais e foi o último elo da grande cadeia evolutiva, que em novo estado de desenvolvimento ganharia as contribuições dos gregos e romanos na libertação do Estado do domínio teológico. A separação dos dois poderes, o político e o religioso. Importantes núcleos civilizatórios gregos, Esparta e Atenas, ganham destinações diferentes nesse processo. Esparta passa a refletir o estado político por excelência, enquanto Atenas ofertaria ao mundo a democracia que emerge da maturação de um estado teológico animado pelos deuses, mas impulsionado pelo hábito da crítica e da reflexão. Um novo ciclo da evolução humana, com democracia e o surgimento do individualismo, que pela reflexão crítica instaurava noções de direitos do homem e o horizonte civilizado em novos aspectos. Nos estados teológicos que marcaram as civilizações antigas, a estrutura política assemelhava-se à estrutura metafísica ou divina. A religião e o Estado se modelavam reciprocamente, um sobre o outro e vice-versa. Já no desdobramento do horizonte civilizado, a religião refletia o sistema político e social. Os deuses eram principalmente as forças da natureza, como anteriormente sob o horizonte agrícola, mas agora mais profundamente personalizados e dotados de uma realidade dramática. Reflexão, simbolismo e desenvolvimento do pensamento abstrato. Entra no cenário da história o espírito de civilização, que se caracterizava por 3 funções especiais: a capacidade de formulação de conceitos abstratos, de formulação de juízos éticos e morais e de formulação de princípios jurídicos. Dessas funções surgiria o indivíduo como o mais belo traço do horizonte civilizado. Afirma Herculano Pires que a evolução do espírito está bem clara nesse imenso processo de desenvolvimento histórico da humanidade. Na organização tribal, o homem se libertou da condição animal e do julgo absoluto das forças da natureza para elaborar a sua condição própria. Na organização agrícola, ele aprendeu a dominar a natureza e submetê-la ao seu serviço, mas caiu prisioneiro da estrutura social. No horizonte civilizado, ele começa a romper os liames da organização social para descobrir-se a si mesmo, o que só fará quando se tornar um indivíduo. Da selva à civilização, em períodos de horizontes, onde as espécies se treinam em conjunto para o atingimento do status de individualidades. No futuro de progresso inexorável da humanidade, o espírito humano autônomo
capaz de superar a animalidade primitiva e agrícola, sublinhará não só uma realidade de civilidade, como de comunhão com o divino. Será nesse momento, em integralidade, que o espírito humano se afirmará como individualidade, como entidade capaz de superar não somente a natureza, mas a própria humanidade. Evidenciar-se-á a filiação divina em condição civilizatória de civilidade, com o cumprimento da lei divina. O ser social de Aristóteles, gregário, que busca a integração, transforma-se no ser moral. Sócrates lhe dá sequência, apontando ao homem a capacidade de formular juízos éticos e morais, a elaborar regras para a sua conduta moral e a esboçar um panorama ético das relações humanas e divinas. No século XIX, com Kardec, aprendemos que o homem é culminância, a conjugação de matéria e espírito, de princípio material e princípio inteligente do universo, modificando-se e evoluindo no carrossel do tempo. A humanidade deixa de ser uma espécie para se transformar num devir. Inaugura-se uma nova forma de manifestação psíquica, que é o mediunismo oracular. Os juízos éticos, morais e jurídicos remodelam as antigas formas de relações mediúnicas do homem com os espíritos. São nos oráculos, nos intercâmbios com o sagrado, que o homem civilizado vai evidenciar sincretismo. Não mais as formas de adoração do horizonte tribal e agrícola, mas a chancela das conquistas mentais do homem na longa evolução que realizou até a civilização. Forças aglutinadas do primarismo ancestral em conjugação com processos mais complexos. Qual um adolescente que reelabora em seu íntimo os sonhos, os temores e as esperanças provenientes das primeiras visualizações do mundo. Os contos oraculares suplantavam a fase infantil de indiferenciação psíquica, porém em experiência coletiva. Não havia nos oráculos a individualização mediúnica, embora existisse um médium, ora chamado de oráculo, ora de pitonisa, e embora existisse uma entidade comunicante, as mensagens eram dadas através de processos impessoais, o murmúrio da brisa no bosque, o correr das águas na fonte, ou um médium que respondia diretamente, mas com rumores confusos dos sons da natureza. Em todos os casos, cabia ao sacerdote decifrar as respostas, interpretar os sinais. O mediunismo oracular foi uma forma de transição para o culto individual dos espíritos e a individualização mediúnica. Contudo, essa individualização mostra-nos a existência de grandes idealizações coletivas, que são uma espécie de sonhos da humanidade. Os arquétipos, a teoria do inconsciente coletivo de Jung. Para o Espiritismo, as coincidências históricas, os traumas coletivos não representam um rosário de lendas e de superstições. Pelo contrário, ratificam a autenticidade dos arquétipos como grandes visões coletivas de realidades espirituais que não puderam ser entendidas na infância da humanidade. O fantástico das interpretações não nega a realidade dos fatos. As coincidências históricas serviram para confirmar os fatos.
a lenda do dilúvio, do bíblico Noé ao seu correspondente grego Deucalião, e a personagem assíria de Gilgamesh reproduziu por toda parte, em tempos variados e em culturas diversas, uma alegoria espiritual, advertindo os homens quanto às exigências da evolução que se traduzem na iminente necessidade de espiritualização. Então, essa Cris Gru, ela é uma guia de turismo no Rio, ela mora em Miguel Pereira, e ela já esteve aqui em Goiânia aqueles congressos que se realizam por aqui, e ela tem um conhecimento muito grande de história, tá? Então, os vídeos dela são maravilhosos, eu recomendo quem puder entrar nesse site, afinal, somos espíritos no tempo, e aí vocês acham lá os vídeos, tá? Então, vamos hoje a essa recapitulação dos conceitos, né? E num dos vídeos que eu vi do Haroldo, ele fala sobre a comparação entre o ofício do artesão da manutenção do carro, quer dizer, o mecânico, né, com a preocupação com a autodescoberta. O que quer dizer isso? Que, por exemplo, quando você ouve um barulhinho no carro que você leva para o mecânico, aí o mecânico tem que olhar para dentro do carro, né? Tem que abrir o capô e olhar dentro do carro o que está acontecendo. E assim também, nós temos que olhar para dentro de nós e ver o que está acontecendo dentro de nós, né? É porque dentro de nós tem o self, tem os arquétipos, as sombras, o ânimo, a ânima, e temos o nosso ego, né? Com as personagens que nós aprendemos a viver nessa encarnação. Próximo, por favor. Então, a grande pergunta, quem eu sou? E na música, né, que foi a nossa oração, quem eu sou e o que vim aqui fazer, né? É outra pergunta que nós deixamos. Próximo. Então, o Paulo nos colocou muito, com muita ênfase, com muita sabedoria, que nós temos o ego, né? Que que está dentro do nosso consciente, e esse ego tem as nossas personas. E nós temos uma grande quantidade que está no inconsciente. São os arquétipos, as sombras, os complexos, o ânimo e ânimas. Próximo. Jung diz, inconsciente, alguns eu vou ler, outros eu vou só falar, tá? Não vou ler, não. Inconsciente é um estado de coisa fluido, e tudo o que eu sei é tudo que eu sei, mas que eu não estou pensando naquele momento, tudo que eu já tive consciência, mas que eu não me lembro agora, tudo que é percebido pelos sentidos foi notado, mas não foi notado pela minha mente consciente. Tudo aquilo que prestei atenção, senti, pensei, recordo, e quero de maneira involuntária. Então, o inconsciente ele é muito vasto, né, pelo que a gente está vendo com a definição do Jung. E o consciente e o inconsciente, eles funcionam associativamente. Tá? Então, se eu tiver no consciente, sentir o cheiro, eu me lembro de uma coisa que eu vivi. Tá? Uma música, eu ouço uma música, aí eu me lembro, aquela música foi de uma festa que eu fui, assim, quando eu tinha 15 anos, alguma coisa a mais. Né? Então, próximo. Eu tenho 26 slides hoje, viu, gente? Tá? Então, eu vou acelerar um pouquinho. Né? Então, o ego é o coqueiro da ilha. Nós estamos vendo aqui um coqueirinho dentro de uma ilha. A ilha é o consciente, e esse oceano todo que circunda a ilha, e, logicamente, circunda o coqueiro também, é o inconsciente. Próximo. Então, o consciente é a parte visível do iceberg. Tá? E o inconsciente, nós temos duas partes. O pessoal
né? E um coletivo também. Então, provavelmente, o pessoal deve estar mais perto do nosso consciente. Próximo. Então, o inconsciente pessoal, o que é isso? São as experiências que nós vivemos ao longo da nossa vida. E nós sabemos que a vida é eterna, né? Nós não temos só essa vida que nós estamos vivendo agora, nem as vidas que nós já vivemos. A nossa vida é um contínuo, vai, encarna, desencarna, vai lá em cima, volta lá em cima, vai lá embaixo também, né? Vai no umbral, melhora um pouquinho, aí vem para cá para exercer essa melhora, né? Exercitar essa melhora, e assim vamos. E o inconsciente coletivo são experiências de toda a humanidade. Nós vimos no filme, no vídeo da Cris, essa humanidade toda. Será que nós já tivemos na Grécia? Provavelmente sim. Será que nós já tivemos lá na Pérsia? Provavelmente sim. Será que nós já fomos muçulmanos? Provavelmente sim. E assim vai. Né? Próximo. Então, a Joana de Ângeles, ela dá umas seguintes informações. Toda vez que a mente consciente se dá conta, é porque o inconsciente está trazendo a realidade. Então, quando a gente sonha e se lembra do sonho, é porque o inconsciente está mandando um recadinho. Olha isso aqui, né? Vê o que o seu psicoterapeuta interpreta, ou você mesmo interpreta disso, né? E nesse oceano, né, esse oceano que é o inconsciente, estão todas as experiências que nós já vivemos nessa vida e em outras também. Né? Muitos dos arquétipos são experiências do espírito em cada encarnação. Então, a minha experiência na Grécia pode ter se transformada num arquétipo. Tá? A reencarnação, então, segundo Joana, e nós acreditamos como espíritas, né, explica os padrões do inconsciente coletivo e se deve a cada um, mesmo de forma de símbolos, mitos, lendas, de contato com o mundo espiritual, e não foram herdados dos nossos ancestrais. Então, eu não herdei isso da minha mãe, nem do meu pai, nem de ninguém. Esses símbolos que aparecem, e o inconsciente se manifesta muito por símbolos, por mitos também, por lendas, eles fazem parte da minha história de vida. Tá? Próximo. Então, arquétipos é como se fossem os instintos da psique. Tá? Então, eu tenho os meus instintos do corpo físico, mas eu tenho também os meus instintos da parte psicológica. Para Jung, arquétipos são tendências de comportamento, modelos pré-existentes, mitos, lendas, etc., adquiridos de forma mágica, ou seja, surge na mente de cada um no nascimento. Principais: persona, sombra, ânima, ânimos, self. Tudo isso, para Jung, é um arquétipo. Tá? Na doutrina espírita, aí é Joana, tá? Arquétipos são comportamentos adquiridos em reencarnações anteriores. Eu estou frisando bem isso, que isso foi bem assim, mostrado pelo Paulo, e que prevalecem em nosso íntimo. A atividade desse princípio inteligente, que começou lá na pedra, que andou no mineral, no vegetal, que chegou agora nessa nossa fase humana. Próximo. Os arquétipos, na visão de Jung e de Joana, são padrões de comportamentos instintivos relacionados à nossa sobrevivência e devemos assimilá-los conforme a lei de Deus e de acordo com o nosso propósito de vida. E temos que saber qual é o nosso propósito de vida. Eu tenho que estar sempre me perguntando, né, quem eu sou e o que vim aqui fazer. Né? Então, eu vou assimilando esses arquétipos de acordo com o que eu já vivi até antes. Então, por exemplo, o Paulo, que é meu psicoterapeuta, ele fala que eu sou perfeccionista. Eu sou mesmo, sabe? Eu quero as coisas tudo arrumadinhas. Eu não quero bagunça na minha cabeça, nem no meu armário, nem em lugar nenhum. Então, eu assimilei isso de algum lugar. Eu tenho esse comportamento que vem como um instinto para mim. Tá? E aí eu tenho que ir dosando esse meu comportamento. Né? E não devemos querer desenvolver arquétipos
Esses arquétipos são muito poderosos. Ah, eu quero desenvolver o arquétipo do herói. Eu vou ser heroína aqui, vou ser a Joana d'Arc, né? Então, eu não posso querer isso, porque esse aí, ele vai virar complexo dentro de mim e eu vou exacerbar isso para o meu ego, para a minha persona, como uma coisa que não é o meu, que não está lá dentro de mim. Tá? Eu estou querendo forçar isso. Eu quero ser o arquétipo da boazinha, você sempre falar manso. Eu não sou assim, eu não sou de falar manso, tá? Tá bom? Ah, mas Jesus falou, os mansos herdarão a terra. Mas não precisa ficar com essa vozinha fingida, né? Tá? Próximo. Margarete, acho que caiu, né? Caiu, Margarete? Caiu. Tá? Margarete caiu, eu vou tentar projetar, então, agora, o que eu posso projetar, tá? Eu estou aqui, estou nesse aqui. Vou ver onde que estava a Margarete. Tá? Deixa eu projetar, deixa eu... Então, você projeta? Ótimo, melhor ainda, vai. Pode ir. Ela parou no da boazinha, né? Nos arquétipos, né? Tá? Você vai começar no 16, tá? Você está me ouvindo? Você tá me ouvindo, Helena? Ou você caiu também? Helena? Tarsila, ela está lhe ouvindo, sim. Ela pediu para avisar que está ouvindo. O microfone dela está fechado, mas ela está lhe ouvindo. Ah, tá. Tá? Ela está Eu estou procurando. ouvindo a Helena, tá? É o 16. Ah, tá. Então, agora, nós chegamos no 16, nós estamos olhando, segundo Jung, são esses os arquétipos mais frequentes, tá? É do inocente, né? Tá? Então, isso está dentro de nós. Está do sábio também, o sabichão, né? O herói, que eu já falei, a pessoa comum, o amante, então toda a sexualidade, né? O bobo, o rebelde, tá? Às vezes rebelde sem causa, né? O explorador, o mago, o cuidador, querer cuidar de todo mundo, o criador, ter a criatividade, o governante, que quer governar todo mundo, e assim vai. Próximo. E aí, isso aqui é muito importante a gente saber. Quem somos está no inconsciente. A realidade nossa está no inconsciente. Agora, como estamos no consciente. Às vezes, eu não sou rebelde, mas tem mais horas que eu me rebelo contra certas coisas que eu estou vendo. Né? Então, eu estou naquele momento rebelde. Tá? O inconsciente não se subordina ao nosso ego. Ele é o oceano, o ego é apenas aí, aquele coqueirinho, né, que é a persona ali, que está na ilha. Né? Aquilo que eu quero, mas que eu não quero ver, isso é inconsciente. Se for reprimido, pode nos fazer ficar estacionados na nossa evolução, se não os identificamos, se não nos conhecermos. É por isso que temos que nos conhecer. Então, eu tenho que saber como é que eu estou lá dentro, tá? Quem eu sou, repetindo de novo, e o que eu vim aqui fazer. Próximo, por favor. O ego é o centro do consciente. Tá? O ego tem dificuldade de se reconhecer. Eu não me reconheço, eu não reconheço o meu íntimo. Tá? E o ego também é observador a reconhecer realidades internas e externas. Quando eu começo a prestar atenção em mim mesma, eu começo a olhar, ver o que está acontecendo dentro de mim. Mas, às vezes, eu preciso de um orientador para isso. Por isso que o psicoterapeuta é tão importante. Né? E o ego precisa de um reflexo, de um espelho, para reconhecer a si mesmo. E está escrito aqui errado, a esse reflexo chamamos de projeção. Projeta no outro o que eu não quero ver. Tá?
Então, eu não quero ver que eu não sou humilde. Então, eu pego e começo a pichar o outro, porque ele também não é humilde, né? Eu não quero ver uma pessoa fofoqueira, né? Eu sou fofoqueira, mas aí, quando eu dou de cara com uma pessoa que é fofoqueira, eu começo a pegar tesourinho e começo a cortar aquela pessoa fofoqueira. Aí eu dou vazão a esse meu complexo de fofocas que estão armazenados lá nos bolsinhos lá dentro. Né? Próximo, por favor. Então, o ego é o princípio da nossa individualidade. Eu sou um indivíduo, tá? Eu, por enquanto, eu estou dividida entre consciente e inconsciente, mas eu já tenho esse princípio da individualidade, que eu sou única, tá? Mas eu ainda estou, no momento, dividida. Por isso que o Paulo fala daquela história do polúcio, né? Que a gente tem que juntar os dois, né? O ego, é graças a ele que a gente mantém a sanidade da personalidade. Se eu não tiver essa sanidade, eu surto, gente. Tá? Então, o ego que é responsável por isso. E o ego se desenvolve logo quando a gente nasce, a gente começa a desenvolver o ego. E esse ego, ele se desenvolve através de uma interação com a sociedade. Eu vou vendo como é que o meu pai se comporta, como é que a minha mãe se comporta, como é que os meus irmãos, eu vim de uma família com 5 irmãos, eu tenho que ver como é que eles estavam se comportando ali. Toda a minha família sempre foi muito estudiosa. Tá? Meu pai ele era militar e ele era rígido. Então, ele queria que a gente fosse alguém na vida, né? Assim como ele dizia, tem que estudar para ser alguém na vida, não sei o que, não sei o que. Então, todo mundo, eu fui a 6ª filha, com uma diferença do meu irmão acima de mim, de 7 anos, e para o outro, uma diferença de 16, quase 17. Então, eu tinha que ver como é que aquela turminha ali se comportava para me suportar e comportar igual a eles. Né? Então, essas vivências, essa interação, e essa sociedade começa na família, né? Nessa base mesmo, né? Que é a nossa família. Eu escrevi um livro que tem o título seguinte: Nascer, Crescer, Amadurecer e Envelhecer. Tá? Eu trato muito nesse livro sobre o envelhecimento, que é a fase que eu estou vivendo. Né? Então, o dia que eu tiver que apresentar esse livro, no lançamento do livro, eu comprei uma maquete de bolo. Tá? E nessa maquete de bolo, eu comprei uma maquete com 4 andares. Tá? Quem tiver oportunidade de ir ao lançamento do livro vai ver isso aqui. Então, a base dessa maquete, né, o primeiro andar do bolo, é um bolo fake, né? O bolo que vai servir está lá dentro da cozinha. Então, essa base é a minha base, a minha família. Começa essa interação com essa família. Tá? Então, nesse bolo, eu fiz umas flores de crochê e eu botei uma flor rosa. Aí eu vou brincar, né, na hora. Eu vou dizer, olha, eu nasci menininha, e meninas vestem rosa. Né? Então, é a minha forma de eu começar a me expressar, porque todos falavam, olha, uma menininha, nasceu uma menininha, papapá. Tá? Depois, então, a segunda base do bolo é o crescer. E aí, no crescer, é engraçado, porque a gente sai da fase de criancice, né, para chegar na fase da adolescência. E aí eu botei uma flor, vai do rosa clarinho ao rosa pink, e depois o vermelho. Por que vermelho? Porque vermelho é a cor da luta, né? da turbulência, da adolescência. Né? Quando abre aquele sinal vermelho lá, acende aquele sinal dentro do avião, a gente sabe que a gente vai enfrentar uma turbulência. Então, crescer nos leva à turbulência. Depois, então, a gente vem à fase do amadurecimento. E o que é o amadurecer? Eu botei uma flor que começava do vermelho, ia para o laranja e chegava ao amarelo. Então, a gente vai começar a realmente quem eu sou e o que eu vim aqui fazer. Né? Então, a gente começa os relacionamentos de trabalho, o relacionamento com o casamento, né? Com a vida dos filhos. Então, a gente vai amadurecendo para até chegar à época do envelhecimento. Botei uma florzinha mais para o lilás. Por quê?
que já é a época da gente assumir a sabedoria, né? Todas essas personalidades que eu fui, né? Essa sanidade que eu vivi, eu tenho que, então, ver o que foi bom, o que não foi, o que eu tenho que jogar fora, o que eu tenho que, agora, quando eu for partir para o mundo espiritual, levar assim, com mais certeza. Né? Próximo, Helena, por favor. Então, o self é o centro da psique, é o marzão, tá? Me diz em Goiânia, eita, marzão danado, entendeu? Quando a pessoa chega para ver o mar pela primeira vez, diz, eita, marzão danado. Uma vez eu viajei com um grupo de goianos, quando eles viram o mar, eles deram essa frase, eu achei interessantíssima. Então, é a semente divina que existe dentro de mim, precisa ser desenvolvida. Mas, para ser desenvolvida, eu tenho que procurar desenvolver, eu tenho que regá-la, né? Eu tenho que ver se tem algum bichinho ali para tirar aquele bichinho, né? E assim eu vou evoluindo, né? Eu vou desenvolvendo essa semente divina. Próximo. No Livro dos Espíritos, questão 1919, há essa pergunta de Kardec, né? Qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Aí, um sábio da antiguidade nos disse, conhece-te a ti mesmo, frase de Santo Agostinho, né? Mas essa frase, ela vem lá do oráculo de Delfos, né? Que foi falado até no vídeo pela atriz Blue. Então, o conhecimento do que existe dentro de nós mesmos, é a chave do desenvolvimento individual. Tá? Então, eu tenho que começar a me analisar, eu tenho que ver a minha persona, a persona que eu vou usar agora como nessa live, como espírita, né? A persona que eu vou usar daqui a pouco na vibração do posto de auxílio espírita, que também é uma pessoa espírita, né? do Evangelho no Lar do Cearense, que começa às 6h30, eu tenho que usar essa minha persona espírita. Mas daqui a pouco, quando eu for jantar e que eu tiver que lavar a louça, que eu hoje não tenho funcionário, é a minha persona de dona de casa, né? Entendeu? Não é a persona de dona da casa, é a persona de dona de casa, porque tem uma diferença, né? Dona da casa é aquela que manda em todo mundo, né? E eu tinha um sobrinho que o marido dele se separou e arranjou outra mulher. Então, um dia eu falei, não, você tem que viver bem com ela. Ela é a dona da casa. Então, não, ela é a dona de casa. Ela não é a dona da casa. Ela é a dona de casa. Ela é a dona de casa. Ela veio para ajudar meu pai a cuidar da casa dele. Mas ela não é a dona da casa. O dono da casa é meu pai. Achei isso interessantíssimo, essa distinção que eu nunca tinha feito na minha vida. Então, é a chave de nós mesmos, tá? De fazer essas diferenciações, de nos conhecer e de conhecer também o que os outros estão projetando, né? Tá? Porque os outros é o nosso caminho para dar evolução também, né? Próximo, por favor. E aí fica a pergunta: você se conhece? Eu me conheço? Eu conheço talvez, só a superficialidade, o meu consciente. E quando muitas vezes eu entro naquele consciente, um inconsciente meu particular, né? Através de menções, o inconsciente coletivo lá de baixo, isso não, entendeu? E aí eu deixo a pergunta para vocês, não precisa responder ao vivo em cores, não. Mas a Revista Espírita, do ano de 1863, junho de 1863, através que fala das dissertações espíritas, Conhecer-se a si mesmo, fala da Sociedade Espírita de de 9. Estou falando corretamente, Yarinha? Yarinha fala francês. É San ou Sans? Abre o microfone. Repete para mim. Sociedade Espírita de San. San. Está certinho. A gente não fala o S, né, no final do francês, mas meu francês já está lá no inconsciente coletivo, tá? Porque eu já parei de estudar há muito tempo. Tá? Então, essa dissertação ele nos dá a resposta. Então, Helena, dá um cliquezinho para passar para a resposta. O que muitas vezes impede que vos corrijais de um defeito, de um vício,
é certamente o fato de não perceber o tente. Isso quem falou foi La Fontaine, tá? La Fontaine, aquele das fábulas, né? Ele já devia estar desencarnado, então ele aparece na Sociedade Espírita de Sã e ele dá essa mensagem. Então, o que nos impede de ver é o quê? Porque eu não me conheço, tá? Eu me conheço? Não, não me conheço. Por quê? Eu tenho vícios, eu tenho defeitos, né? Mas eu não posso corrigir porque eu não sei o que eu tenho, né? Próximo, por favor. E aí, La Fontaine continua. Isto é consequência do orgulho que nos leva, como a todos os seres imperfeitos, a não achar nada de bom, senão em vós. Então, a gente é o rei da cocada preta, né? Aliás, não pode mais falar isso. Eu sou a rainha da cocada branca mesmo, entendeu? Eu nasci rosinha, né? Porque eu sou menininha, ainda sou branquela, né? Não sou nem branca, eu sou branquela, tá? Então, é consequência desse orgulho que eu acho que eu sou perfeita, que eu arrumo as coisas da melhor forma possível, entendeu? Que eu enxugo o melhor o prato que eu lavei, entendeu? Se alguém for lavar o prato, ele ficou engordurado, né? Você não sabe lavar prato, tá? E o que mais que o La Fontaine fala? Sede francos convosco mesmo, travai conhecimento com o vosso caráter. O que é o caráter? As minhas características, tá? Eu tenho características que eu não conheço também, tá? Mas não o estragueis, porque as crianças mimadas muitas vezes se tornam más e aqueles que as mimam em excesso são os primeiros a sentir os efeitos. A gente já está vendo isso com os pais atualmente, né? Mima a criança, né? Dá tudo que ela quer, dá dinheiro mesada com criança de 5 anos que não tem a menor noção do que fazer com dinheiro, né? Então, começa a mimar e depois elas querem mais dinheiro. Elas se tornam escravos do dinheiro. E o Paulo colocou isso, que a gente tem que botar o dinheiro na mesa, ele colocou um poema, né, do Vitor Hugo, tem que botar o dinheiro na mesa assim, ó, quem manda aqui sou eu, tá? Você faz parte da minha vida, mas quem dá as ordens em você sou eu, né? E o La Fontaine termina desse modelo aqui. Voltai um pouco ao forge, onde são colocados os vossos e os defeitos alheios. Tá? Então, a gente tem que olhar para dentro, para os nossos recursos, onde estão colocados os nossos defeitos. E a gente vê os nossos defeitos, como a gente já falou, através do defeito do outro. Né? O próximo, por favor. Eu acho que nós estamos chegando ao final. Então, para a gente terminar, eu tenho essa música, há mais de 20 anos atrás, que eu tenho essa música guardada no meu computador. Eu comecei a estudar o computador quando eu ainda trabalhava como auditora fiscal, e estava, na época, eu era auditora fiscal da Receita Previdenciária. E, naquela época, a gente estava iniciando na computação, a gente não tinha todas as empresas ainda catalogadas, era meio complicado. Mas a gente já começou a dar os primeiros passos no computador. E eu praticava, na minha época, chamava yoga, hoje é yoga, né? Não sei por que botaram um acentinho circunflexo, ao menos a pronúncia, né? E essa música, eu achava essa música linda. Depois a Helena vai tocar para vocês ouvirem. E quando eu estava fazendo 60 anos, há 20 anos atrás, porque em janeiro eu faço 80, eu pedi às minhas netinhas, elas estavam estudando balé na escola aqui de Goiânia. E nessa escola estudavam as priminhas dela, estudavam as netinhas de uma amiga minha, que é minha amiga até hoje. E então, eu falei para elas, vocês não querem se apresentar? E a Arinha estava presente nessa festa dos 60 anos. A Arinha, minha outra sobrinha, que o Paulo conhece, a Maria Luísa, que ele chama de Marilu. Então, eu falei, vamos fazer uma coreografia. Eu tinha uma das netas dessa minha amiga, que ela era mais velha, e eram duas mais velhas. Aí ela falou, não, eu tinha uns 12, 13 anos. Ah, não, muito criativa. Vamos criar um balé para a gente fazer isso. E foi lindo, gente. Eu
aluguei umas roupinhas para elas de anjo, sabe? Com asa e tudo. Era uma roupinha branca, com uma asa de pena, era um negócio assim caprichado. E elas se apresentaram fazendo uma coreografia. Pena que nós não gravamos. Eu contratei um cara para gravar, e o cara fez um monte de besteira, depois nem me entregou o negócio, e aí eu não tenho a gravação dessa beleza que foi elas dançarem essa música. Elas fizeram uma coreografia com a música, elas usavam uns adereços também para brilhar, etc, etc. Então, Helena, toca essa música, e essa música, então, será a nossa oração final. Hoje eu não vou pedir a ninguém para fazer oração final, e depois eu arremato pedindo ao Cearense que nos abençoe. Mas vamos ouvir essa música, porque ela é muito bonita, a melodia é muito bonita, e a letra é muito mais bonita ainda. Por favor, Helena. Não tocou. Está tocando? Eu não estou ouvindo. Não. Então, eu vou pedir a Helena para sair da apresentação. A Margarete está aqui. Vamos ver se o da Margarete traz. Toca. Espera aí, não vamos para essa, não. Pode sair, Helena, por favor. E aí a Margarete entra, tá? Vamos botar a Margarete para tocar a música. A Margarete está me ouvindo, né? Tá? Uhum. Já estou indo. Não começou a tocar, não, Margarete. Só um minutinho. Tá. Vamos aguardar um pouquinho. Não está tocando, Margarete? Oi, Tarsila. Não está tocando, tá? Não está tocando? Não. Na quarta-feira, que eu estava no Cearense também, eu botei uma música para tocar e ela não tocou. Não sei por quê. O computador tem dessas coisas, né? De vez em quando eles resolvem não funcionar. Ela começa e para, Margarete. Aqui para mim está ok. Tá? Quem é que está ouvindo? Não, né? Então eu vou tentar mais uma vez, se eu tenho isso gravado aqui comigo. Margarete, sai, por favor, que eu vou tentar no meu, tá? Eu vou tentar no meu, você sai da apresentação, que vamos ver se o meu toca, tá? Se não tocar, a gente só lê a letra, tá? Vou tentar, então, peraí, agora eu vou ter que sair daqui para participar, né? Esse meu mouse está terrível. Peraí, deixa eu ver como é que eu participo. Eu não estou conseguindo, peraí, deixa eu sair daqui. Deixa eu ver como é que. Vamos ver se vai dar certo, tá? Vai abrir um monte de tela para poder. Você não se espantem com esse negócio, não, porque eu só consigo fazer isso dessa forma. Tá? Está compartilhando, tá? Deixa eu parar. Agora eu vou para cá. Vamos ver se toca. Vocês estão ouvindo? Eu não estou ouvindo vocês, tá? Nós não estamos ouvindo a música. Não. Não. Não? Não.
Não está, não? Então, só tocou para mim, não está tocando para vocês. Então, vamos ler aqui. Eu sou luz e brilho como a luz. E brincando com a luz, se toco a sua luz, eu acendo você. Eu sou, e a melodia é assim, eu sou luz, brilho como a luz, brincando com a luz, se toco sua luz, eu acendo você. Eu sou luz, e você que é luz, nós que somos luz, uma roda de luz, somos como o sol. Somos como um sol, uma bola de luz que acende e se produz, mais que luz em você. Eu que sou luz e você que é luz, nós que somos luz, uma roda de luz brincando com a luz, acendemos em luz, então voamos para o céu, acendemos o sol, só para brincar de brilhar, para o mundo iluminar, até ele se tornar uma estrela de luz que acende e conduz a nossa luz e a nossa voz. Eu que sou luz e você que é luz, nós que somos luz, uma roda de luz, somos como o sol. Então, depois que a gente fez esse curso, né, da autodescoberta, nós somos um raio de luz. E aí a gente lembra daquele livro do irmão Jacó, que quando ele desencarnou, ele tinha prometido que ele ia dar notícia, né? Que quando ele desencarnasse, ele mandaria notícias, e ele mandou através do livro, e ele não quis se revelar como Frederico Figman, né, um nome assim. E ele botou que é irmão Jacó, porque ele era judeu. E hoje, quem mora no Rio, pessoal aí do Rita de Cássia, que mora no Rio, tem a casa que ele morou, ela está em Areia Marquês de Abrantes, o senador Vergueiro, acho que é Marquês de Abrantes ali, né? Hoje é um restaurante do Sesc, tá? E é uma casa muito bonita, daquelas do início dos anos 50, e é uma casa muito bonita. E aí vamos para a história do irmão Jacó, né? Eu voltei. Ele, quando ele chegou, ele como era um membro da Federação Espírita Brasileira, que naquela época era no Rio, né? Ele foi recebido pelo Bezerra de Menezes, tá? E pela filha dele, que ele tinha se tornado espírita, porque essa filha faleceu, e aí ele foi em alguém, recebeu uma carta da filha, ele se tornou espírita, e aí, como era um cara que trouxe a casa Edison para o Rio de Janeiro, naquela época, os primeiros gramofones, né, que eram os tocadiscos da época, ele colocou no Brasil para isso, era um cara muito ordenado. E aí, quando ele viu, porque o Bezerra juntou as pessoas importantes, né, para assim, que tinham desenvolvido uma vida muito correta, ele juntou para poder atravessar a ponte do rio, que era o Rio da Morte, né? E quando ele chegou nessa ponte, ele ficou com muito medo de atravessar, porque ele era o único que não tinha uma luzinha brilhando, tinha uma pessoa que ele conhecia e considerava muito humilde, e ela estava com a luzona acesa, né? Então ele ficou com medo, e a filha dele pediu que ele recitasse o Salmo 23. Ele, como judeu, né? Os judeus conhecem muitos salmos, né? O Antigo Testamento, o Senhor é meu pastor, nada me faltará se me conduzir, né? Então, ele começou a fazer essa oração,
E aí ele teve ânimo e ele atravessou a ponte. E lá no mundo espiritual, quando ele chegou lá, não sei se foi no nosso lar, provavelmente no nosso lar, ou em algum lugar, né, mais evoluído, ele começou a ver que ele não tinha luz. Tá? Ele tinha feito muitas coisas pelo próprio Espiritismo. Ele tinha criado a editora lá dentro da FEB, sabe? Mas a luz dele estava pequena. Por quê? Ele tinha agido para fora, ele não tinha internalizado, ele não tinha se autodescoberto. Tá? Então, nós que fizemos o curso de autodescoberta, para entender a Joana de Ângeles, essa série, né, psicológica da Joana de Ângeles, e muita gente diz assim, não precisa não, é só Emmanuel que a gente tem que estudar, livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e tal. Não, na Revista Espírita está lá, é um jornal psicológico, então nós temos que nos voltar para isso. E o Paulo foi assim, esplendoroso nas aulas que ele deu. E já falei para vocês como é que eu conheci o Paulo, né? Eu com a minha doença. Eu não tenho doença, né? Ela não é minha, não. Ela é um encosto, sabe? Espiritismo não fala encosto, mas as outras religiões... eu vou parar essa apresentação aqui, deixa eu ver, eu vou tirar aqui e vou... Como é que eu paro essa apresentação? Em algum lugar eu vou parar, tá? Eu vou parar a apresentação. Tá lá, deixa eu voltar aqui. Como é que eu paro isso, Toninho? Você me ensinou e eu não sei como é que eu saio disso, tá? Bom, mas eu vou continuar contando a história para vocês. Quando eu apresentei esse encosto, né? Tem outras religiões que falam encosto, que é o obsessor, né? E eu comecei a ficar sem força para ficar em pé, não conseguia mais andar, não conseguia pegar nada porque derrubava tudo, não tinha força, né? Um Guillain-Barré. Aí, bom, aí isso se tornou crônico, o encosto encostou mesmo em mim, e quando a minha filha, há pouco tempo atrás, porque eu estava sentindo muitas dores, ela falou, a minha filha é neurologista, ela falou assim, tem que procurar um psicólogo, tá? E aí eu falei, psicólogo? Aí ela falou, eu vou botar então no plano de saúde. Aí, muito bem, botou no plano de saúde, o plano de saúde não me chamava de jeito nenhum, tá? E aí a Maria Luísa, que mora nos Estados Unidos, a minha outra sobrinha, ela disse que tinha um rapaz que tinha morado nos Estados Unidos, que tinha ido para o centro que ela frequentava. E nessa história, eu eu entrei em contato com o Paulo, e o Paulo me mandou, nós começamos a conversar na segunda ou terceira sessão que nós fizemos, e ele falou que ele tinha feito umas apresentações para o Grupo de Estudos Espíritas de Bauru, que se chama GED. E aí ele me mandou, então, uma série. E quando ele me mandou essa série, eu perguntei para ele se ele não poderia fazer essa série para o Ceareiros do Cristo. Eu estava achando, eu estava muito difícil, eu não podia fazer um estudo sobre Joana de Ângeles, e a Joana, através de seus adeptos, estava me perturbando através do meu ouvido. Eu não sou médium extensiva, mas de vez em quando eu vinha, o negócio tem que estudar a Joana de Ângeles, tem que criar um grupo com a Joana de Ângeles, papapá. Aí eu perguntei para ele, vem cá, em vez da gente fazer a nossa sessão, você faria a sessão? Aí ele falou assim, como? Como é que eu vou fazer a sessão, substituir a sua sessão individual por essa? Aí eu falei, não, a gente acerta nessa. Ele falou, não, dá de graça porque recebemos de graça. Então, o Paulo está aqui graciosamente nos fazendo esse estudo. Eu não sei como é que eu saio dessa história, eu vou sair da apresentação e volto de novo, tá? Helena, Margarete, por favor, coloquem a prece final e mais um recadinho. Agora eu acho que eu sei. Parar a apresentação. Achei aqui. Não preciso sair, não, tá? Deixa eu ver como é que eu preciso. Não consigo sair. Tá? Não consigo sair. Por que eu não consigo sair disso aqui, né?
Vou ter que fechar mesmo. Tá? Deixa eu ver aqui. Parar a apresentação, achei. Tá? Então, por favor, coloque o último slide, ou a Margarete ou a Helena, quem das duas? Margarete, você coloca o último slide. Nós voltaremos, então, eu agradeço muito. O próximo, então, tá? O próximo, Margarete, por favor. Acho que a Margarete está apresentando. Então, agradecida pela participação de vocês. O próximo encontro vai ser o final, né? E volta ao outro, Margarete, por favor. Vai ser dia 30/11, tá? É o episódio 14. Eu fiz 4 episódios e o Paulo fez, se eu não me engano, 10. Eu não sei se eu fiz, eu acho que o Paulo fez 11, tá? E essa formatação desses slides que ficaram lindos foi da Margarete. Muito obrigada, Margarete. Muito obrigada a Márcia, a Helena Márcia, de Ceareiros, né? Que está aqui, me ajudou muito também, né? Fica também com a formatação, porque qualquer coisa, se eu não puder projetar, porque eu não vejo quando eu projeto, né? E pode passar o próximo, então, que é a nossa oração final. Eu aguardo vocês no dia 30. Ah, só mais um recadinho. Quem quiser fazer uma avaliação dessas palestras que vocês ouviram, dessas aulas, pode fazer e me mandar. Eu não sei se vocês têm o meu privativo, se não tiverem, pode mandar naquele que tem o retratinho da Joana de Ângeles, dizendo, olha, eu quero fazer uma apreciação. Mas aí de 1 minuto, porque eu não sei quantos minutos a gente vai poder deixar para essas avaliações, né? Tá? Não precisa ficar com mimimi para cima de mim, nem do Paulo, né, Paulo? Não precisa ter mimimi, não, tá? Uma avaliação assim, crítica mesmo, de ocorreu, o que aprendeu, o que achou bom, o que faltou mais, entendeu? Alguma coisa assim, tá? Então, vamos para a prece final. Por favor, eu vou pedir a Helena que leia a prece que está projetada aqui, tá? Que ela é ceareira do Cristo, tá? Que os ceareiros do Cristo que nos tutelam possam nos fazer compreender, encarnados e desencarnados, que estão no curso autodescoberta, como entender este reino de Deus que tanto Jesus, o Cristo da Terra, veio pregar. E complementando, muito obrigado mais uma vez aos ceareiros, a Joana, a todos que estão aqui, dizendo que o reino de Deus que está dentro de nós é o nosso céu. E assim, Helena pode parar a gravação, assim que eu terminar de falar. Muito obrigada por tudo, e até o dia 30, tá? Eu espero contar com vocês. Nós hoje estamos com 14 pessoas, as outras vão ouvir depois na gravação. E a Helena também, eu não sei se ela tem todos aqueles YouTubes, então